mais um podcast da EPS no Brasil. Meu nome é Guilherme Avelino, sou diretor de vendas e operações da EPS no Brasil. Estou hoje com Luan Oliveira, diretor de operações da Gama Italy. Luan, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Nada, eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. É muito prazeroso ter esse tipo de conversa, falar um pouco sobre carreira, falar um pouco sobre tecnologia, falar um pouco sobre esse nosso universo de gestão e indústria que é fantástico, fabuloso e fascinante, eu gosto muito. Então, nada melhor do que juntar isso tudo com um bom papo com pessoas agradáveis como você, Guilherme. E mais uma vez eu agradeço ao time da EPS, agradeço a você pelo convite. E vamos lá, vamos tornar essa conversa cada vez mais interessante. Bacana. Começando pelo início, Luan, conta pra gente um pouco da tua jornada profissional. Como foi que você chegou nessa posição que você está? Eu conheço, mas a nossa audiência não conhece muito. Maravilha. É uma história bem interessante. A minha carreira ela deu uma guinada enorme, graças a alguns fatores interessantes que ocorreram ao longo da jornada. Eu comecei lá atrás, né? Comecei aos 12 anos de idade, quando eu decidi sair da casa dos meus pais para viver a carreira como todo bom menino brasileiro de periferia, para viver a carreira de jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol. E aí, porque queria ser jogador, estudando e queria ser jogador, não tinha grana para comprar uma chuteira, aquele negócio todo, e resolvi trabalhar na indústria. Entrei numa indústria na Zona Leste de Manaus, e aí a gente separava entre lixos e plásticos para vender o quilo do plástico. Então era eu e mais 5 senhorinhas. O trabalho chegava aqueles bags grandes de plástico assim, separava o que era plástico colorido do que era plástico cristal. E aí no final da semana eles pagavam a gente pela quantidade de quilos que a gente adquiria ao longo da semana, e aquilo ali me ajudava a bancar transporte, de ir para o treino de futebol, porque Manaus é longe de tudo, do polo futebolístico principalmente. E aí era a maneira com a qual eu comecei o contato com a indústria. E aí eu sempre fui um cara extremamente curioso, sempre gostei de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas, e eu tinha facilidade de aprender, quando jovem mais ainda, né? E aí fui me interessando pelas máquinas, fui me interessando pelos processos, e eu estava ali, perguntava, questionava, falava, discutia. Claro que naquela ocasião uma empresa para aceitar um garoto de 12 anos de idade não tinha muitos papéis, né? mas foi onde eu iniciei. A partir dali eu não me desconectei mais da indústria desde os 12. Continuei com o sonho de jogar futebol, inclusive. E aí eu assumi o primeiro emprego formal, de fato, com 18 anos, para uma empresa que fornecia metais para a Moto Honda. E aí eu comecei lá no centro de usinagem. Eu lembro no meu primeiro dia de trabalho. É importante falar tudo isso porque uma coisa está conectada à outra, vão trazer ao Luan de hoje. No primeiro dia de trabalho, essa empresa que eu prefiro não falar o nome, eles davam um bonezinho amarelo para a gente usar, né, dizendo que esse cara é um iniciante, está começando, está nos primeiros 3 dias dele de trabalho, e a gente tinha que raspar o chão do centro de usinagem, que era bastante graxa, sujo e tal. Até hoje eu não entendo a razão disso, mas eu imagino que era para separar quem quer e quem não quer, entendeu? Pode ser que fosse parte de uma etapa, né? Era, e eu lembro, Guilherme, que aquilo ali eu não pensava no trabalho que eu estava executando, eu pensava no que eu executaria depois. Eu olhava aquele monte de máquina, eu ficava fascinado, falei, bicho, eu quero fazer isso aí. Quero fazer o que esses caras fazem. Pô, que trabalho interessante. Os caras mexem com programação, os caras falam de parte de linguagem técnica, de ferramentas da qualidade. Eu tinha 18 anos de idade, estava fascinado. Por isso já fazia a primeira faculdade. E aí depois, durante a faculdade, eu acabei conhecendo um grupo de pessoas maravilhosas. E aí entram o que eu costumo dizer que é gift, né? Coisas do universo, coisa do homem lá de cima, que acabaram me aproximando de pessoas maravilhosas que foram chaves para mudanças importantes na minha vida, né? E aí conheci esse grupo de pessoas. Na época eles tinham uma empresa de embalagens, né? E aí me fizeram um convite para sair de onde eu estava, dessa mesma empresa, tinha um pouco mais de 2 anos lá, para trabalhar com eles, para assumir lá o primeiro cargo de gestão como líder de produção na época. Você tinha que idade, Luan? Eu tinha 19 já. Okay. Eu tinha 19 anos.
E aí saí, aceitei o desafio, fiquei com eles um pouco mais de um ano, fiz o trabalho que tinha para fazer, mas eu era muito afoito, Guilherme, eu queria mais. Eu queria, me movia e falava e não tinha problema e me mexia. E aquilo ali foi um aprendizado gigantesco para mim, sabe? Eu lembro, olha que loucura, bicho, que a gente fazia, né? Eu acabei pegando muito a questão da confiança deles, né, dos donos, e aquele negócio todo numa empresa pequena, razoavelmente pequena. E aí eu ficava com a chave da fábrica. E aí tinha entregas importantes para fazer no dia seguinte, as coisas não caminhavam bem naquele dia. Eu saía da faculdade à noite, voltava para a fábrica, parava meu carro lá e eu mesmo fazia as peças, tudo com a intenção e com a fã de que no outro dia chegasse as coisas fluíssem mais rápido e tal. Olha que loucura, que loucura que a gente não faz, né, na juventude. E aí depois de um tempo eu recebi um outro convite para ajudar uma amiga que ia sair de licença maternidade. Olha que é engraçado essas coisas, porque ela era de recursos humanos. E aí ela, Luan, eu tô com licença maternidade, não tenho ninguém, eu preciso de ajuda, o que tu acha de vir para cá me ajudar? Eu falei, cara, eu não entendo de recursos humanos, eu entendo de produção. Mas, quer dizer, eu tô começando a entender de produção. Mas eu quero, eu topo, vamos lá. E aí fiz a mudança para ajudá-la, fiquei lá um pouco mais de um ano. Mas honestamente não é recursos humanos, aquela coisa um pouco menos dinâmica do que a produção, era um negócio que eu ficava... O desejo era de voltar para a fábrica. Meu desejo era aquela loucura de chão de fábrica, sabe? Acabou não dando certo a parte de recursos humanos. E aí entrou a segunda pessoa que é importante na minha vida, a gerente de operações da época. Ela entendeu que eu não tinha perfil para aquilo. E aí ela chegou, Luan, não tá dando certo não. Aí eu olhei e senti muito que eu era jovem, né, Guilherme? Tinha 20 anos de idade. Difícil ouvir não nessa época. É muito difícil, é muito complicado. E aí, não estava dando certo, a gente prefere seguir sem você. Aquilo para mim foi, de primeiro momento, devastador, mas de segundo momento foi um aprendizado gigantesco. E aí resolvi me aprofundar um pouco mais no mundo da indústria, entendi um pouco mais do que eu gostava, do que eu queria. E aí aos 20 anos eu comecei o trabalho na Jabil, né? Entrei na Jabil como líder de produção. Isso era 2011, março de 2011. E eu fiquei na Jabil por quase 10 anos. E aí foi quando a minha carreira mudou completamente. A partir do momento que eu decidi ao que eu queria pertencer, as coisas mudaram muito. Então eu fiquei pouco mais de 3 anos e meio na Jabil de Manaus. E aí recebi um convite para ir para a Jabil de Chihuahua, no México. Ali no extremo norte do México, colado ali com Texas. Isso que ano, Luan? Isso foi 2014, final de 2014, okay. Início de 2015. E aí resolvi seguir em frente. Era um desafio enorme, eu não falava o idioma espanhol, falava inglês, mas não falava espanhol. Nessas alturas do campeonato já tinha terminado as 2 faculdades, eu fiz administração e fiz engenharia de manufatura. E aí falava inglês já, né? E aí eu resolvi assumir o desafio. Cara, eu não falo o idioma, mas na minha cabeça, eu discutindo com algumas pessoas um pouco mais experientes que eu, tá colado nos Estados Unidos, todo mundo fala inglês. Era o desafio certo na hora certa. Era o desafio certo na hora certa. E para quem ouve a gente e assiste esse podcast, o Luan vai achar que foi uma decisão simples, que o Luan estava sozinho, que ele pegou um avião e foi embora. Não foi, cara. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque envolvia algumas variáveis, alguns fatores em que estavam fora do meu controle, né? A princípio era para fazer um trabalho de 3 meses, Guilherme. Era uma conta que estava em dificuldades, precisava de gestores de produção para fazer um turnaround ali, mudar a performance, enfim. Mas a questão do idioma, a questão de estar num lugar remoto, com temperaturas extremas e principalmente fora da minha zona de conforto me perturbava muito, né? Eu me preocupava demais com tudo isso. E na época eu já estava namorando com a minha atual esposa, com a Carol. E era um momento difícil pra gente, porque a gente estava ali engatando, estava com 1 ano juntos, com plano de seguir em frente e aí chegar nesse turbilhão de coisas e principalmente mergulhar na incerteza, para mim não chegava a ser assustador, mas era preocupante, porque eu pensava, e aí, será que vai? Eu vou, não sei o que vai acontecer, eu volto para cá, não tenho mais minha vaga aqui, como é que vai ser isso? E aí resolvi assumir o risco, resolvi executar
a mudança. E nesse primeiro momento você foi sozinho? Sozinho. Fui só. Cheguei a ficar um ano, foi a chegar lá na parte de um ano. Primeiro eram 3 meses, o resultado foi muito bom. Os 3 meses mais difíceis da minha carreira foram esses 3 meses, da minha vida profissional, porque eu não entendi o idioma, não era como eu imaginava, todo mundo falava inglês, não falavam inglês. Uns 30%, 40% falavam inglês, o resto não falavam, e eu tinha que discutir tecnicamente com as pessoas no chão de fábrica, falar com os operadores, imagina. E o espanhol para mim era muito mais difícil do que eu pensei que fosse. Falei, são palavras parecidas, o alfabeto é parecido, tem cognatos, as coisas vão fluir bem, eu vou me virar. Guilherme do céu, que loucura, cara, que loucura. Pensou em desistir, Luan, quando você estava lá? Pensei. Pensou em reconsiderar e olhar e dizer, poxa, talvez esse desafio... Eu pensei, cheguei a concluir, inclusive, algumas vezes que eu falei, cara, talvez eu não estou preparado para isso não. Esse monstrinho aqui é um pouco maior do que eu imaginei, não vou conseguir dominar, não estou conseguindo entender, saía de reuniões frustrado porque eu não conseguia me desenvolver. Eu não conseguia falava por mímica, mostrava gráficos, discutia as coisas e eu chegava no final do dia exausto. Tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, eu era estrangeiro trabalhando em outro lugar. E eu sempre fui muito focado em resultado, nunca fui de pensar em não entregar, né, o resultado que se era esperado. Então eu me frustrava muito, e esse nível de frustração foi aumentando, não falava o idioma, não entendia bem, não conseguia me comunicar. Chegava momentos, Guilherme, que eu falava assim, eu não aguento mais espanhol, eu não aguento mais falar isso, eu preciso falar português, eu tenho que conversar, eu não aguento. E aí foi quando a minha chave começou a mudar, os resultados começaram a aparecer, a minha insistência, a minha persistência em falar, em estar ali, e eu vivia a fábrica integralmente, né? Eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. E aí eu passava muito tempo focado no chão de fábrica, conversando com pessoas, porque eu entendi que a minha debilidade maior não era técnica, era verbal. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer chamada pelo telefone, porque pelo telefone era pior ainda, porque era muito mais rápido. E aí não tinha oportunidade de ver o que a pessoa estava gesticulando. Não tinha, uma leitura labial. Ela te mostrava, ela pegava, era mais fácil, mas pelo telefone era mais difícil. E aí foi quando as coisas começaram a caminhar, o resultado começou a aparecer, a gente começou a fazer coisas completamente diferentes do que eram feitas. Você está dizendo, Luan, então, que o resultado apareceu no desconforto. Exatamente. Quando eu pensei que eu estava no meu limiar da minha persistência, da minha entrega, eu descobri que não, eu descobri que eu estava só começando. E para mim foi uma mudança de chave importante naquele momento, porque eu percebi que eu podia entregar muito mais do que eu tinha entregado. Porque, de novo, o problema não era técnico, era verbal. A partir do momento que o verbal deixou de ser um bottleneck ali, eu comecei a deslanchar. E as coisas foram acontecendo numa velocidade, Guilherme, inclusive assustadora para mim. Né? Porque aí eu fui ganhando espaço. Na época a gente tinha conta da Tesla. Né? Tesla... há 15 anos atrás era um monstro completamente diferente. Peguei ela 10 anos atrás, era outra história. E a gente fazia toda a parte elétrica, todas as placas de sensores, de assento, painel dos Teslas na época, que era o modelo X e o modelo S, eram fabricados por nós. E, cara, era um monstro gigantesco. Era uma conta que tinha mais de 2.000 funcionários, uma conta só. A fábrica tinha 8.000 pessoas. Era uma coisa absurda que eu não tinha vivido, então tudo isso transformava aquela coisa cada vez mais complexa. E as coisas foram mudando, o resultado foi acontecendo, ali era muito músculo, era muita técnica, era muita habilidade para gerir pessoas, porque não tem jeito, era uma conta de 2.000 funcionários, você tem que desenvolver trabalho através de pessoas, e aí foram aparecendo outros desafios. Qual era o principal desafio? Se no Brasil é complexo você ser jovem numa cadeira de destaque, lá fora é um pouco pior. A experiência que eu tive com os americanos e principalmente com os mexicanos nessa zona específica, para mim era muito complexo. Você tinha que idade, Luan? Eu tinha 23 anos de idade, eu ia fazer 24 anos de idade quando isso aconteceu. O meu primeiro contato, depois eu migrei com 25, já quase 26, mas eu já tinha posição de destaque, tinha assumido a gestão de produção de uma determinada célula da Tesla, e era muito difícil porque as pessoas não respeitavam
né? Olhavam, pô, esse garoto, o que esse garoto quer? Não sabe de nada, brasileiro. Não fala a nossa língua. Não fala a nossa língua bem. O cara vem lá de longe, aqui a gente já sabe, a gente tá fazendo isso há muito tempo. O cara vai chover no molhado com a gente. Era esse tipo de coisa que eu ouvia. Quer dizer, não ouvia diretamente, mas eu sabia que estava rolando, porque as pessoas, o cara ali tá falando isso, as coisas estão acontecendo dessa maneira, vai com calma aqui, tá incomodando ali. E aí foi quando eu comecei a desenvolver habilidades que eu percebi que eram necessárias. Até aquele momento eu entendi que entregar resultado me deixou na porta, mas para abrir essa porta eu precisava de soft skills, de gerenciamento, de capital político, de diplomacia, E aí eu fui começando a desenvolver esse tipo de coisa e aprendi que naquele momento eu precisava ganhar respeito através do conhecimento, porque por patente era um pouco mais complexo. E como, Luan, nesse momento que você viu ali, você já tinha uma hard skill, você já tinha feito a sua formação, você estava numa posição que você já estava exercendo na prática e você viu que tinha um gap ali de soft skill. Você enxergou aquilo. Como que você conseguiu cobrir isso? Como você conseguiu fazer esses treinamentos? Qual foi essa etapa que você fez para dizer, vou passar esse desafio? Eu busquei ajuda, eu entendi que me faltavam, eu tinha lacunas, né, dentro do profissional e dentro do pessoal que precisavam ser preenchidas imediatamente, o mais rápido possível. Se eu quisesse continuar naquela ascensão, eu via que havia muita oportunidade de crescimento, que tinha possibilidade da gente seguir avançando de uma não só na velocidade, mas no pace correto. E aí eu via que não seria possível se eu não cumprisse uma série de treinamentos específicos. E aí eu tive uma conversa com a parte de recursos humanos da empresa. E eu falei, eu enxergo que até aqui eu consigo entregar de certa forma, mas a partir daqui está me faltando isso, isso e isso. E era uma empresa fantástica, muito boa. Me deram todo o suporte, falaram, Luan, vamos fazer um mapeamento completo de perfil, onde é que você quer chegar, e a partir desse mapeamento a gente vai desenvolver uma série de treinamentos para que você consiga, em determinado tempo, estar preparado para posições um pouco mais específicas. E assim eu mergulhei de cabeça, porque eu já tinha entendido que era um gap, era uma debilidade que eu precisava corrigir o mais rápido possível. E aí eu fiz uma série de cursos, uma série de treinamentos exaustivos, fiz alguns que foram divisor de águas para mim, inclusive. Tinha um treinamento que chamava Bulletproof Manager, que era um treinamento de 18 módulos, eram 18 meses, e era com uma empresa americana. Então eles tinham uma metodologia bem difícil, assim, sabe, de fazer hard time o tempo inteiro, de tirar a zona de conforto, de você ia por um caminho para entregar um resultado e os caras distorciam completamente qual era a ideia inicial para fazer. Eu falei, cara, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. E era parte do treinamento para te mostrar a questão da adaptação, para te mostrar o labor de convencimento, cara, bem bacana. E aí eu fiz isso, fiz uma série de outros treinamentos também, fiz o Dale Carnegie também, que para mim foi fantástico. Dele que talvez os primeiros livros publicados de arte da persuasão são clássicos que até hoje estão disponíveis, e quem estiver assistindo a gente, fica a recomendação aí de os clássicos do Dale Carnegie, são maravilhosos. O mais conhecido dele é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? Que é de fato um clássico. E aí existia um treinamento lá fora deles, né? É um centro de tecnologia humana que eles desenvolveram uma técnica de treinamento fantástico, exatamente para cuidado de pessoas, de persuasão, de técnicas de negociação, desde ética de vestimenta, de como você trabalhar marketing pessoal, tudo isso. Então foi uma outra faculdade, que embora não fosse uma faculdade, mas serviu como se fosse, de preparação para que as coisas caminhassem para mim de uma maneira diferente. E foi um divisor para você, então, quando você iniciou, terminou, concluiu, colocou em prática, era outro Luan? Era outro completamente diferente. Que te ajudou a ir para a próxima etapa da jornada. Que me ajudou para ir para uma próxima etapa. E é engraçado porque no meio disso tudo, no meio desse treinamento, aconteceu uma coisa emblemática na minha carreira, em que eu simplesmente entrei em burnout nesse período todo. Você estava sozinho ainda? Eu estava sozinho, eu ainda estava sozinho quando isso aconteceu.
E aí eu já estava em vias já tinha negociado com a Carol naquela época, porque era uma negociação difícil. Você já estava casado, então? A gente já tinha negociado o casamento, íamos casar em novembro. E aí era mais ou menos uns 3, 4 de novembro, quando eu entrei em burnout. E aí entrei numa discussão, durante uma discussão de trabalho. E aí eu acabei cometendo uma falha crucial. E é legal a gente falar de falhas também, porque isso ajuda a gente a entender. Uma falha comportamental que eu numa discussão de trabalho eu acabei levando para o lado pessoal e por uma discussão com o meu chefe, imagina. Eu com todo aquele negócio pela frente, com todo aquele âmbito, com aquela vontade, com os treinamentos, com background, com tudo, eu saí da casinha ali com ele. E aí no final ele olhou para mim e falou: cara, você não tá bem. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: cara, tô bem. Ele falou: você não tá bem, vai para casa, descansa, amanhã volta e a gente conversa. E aí eu fui, nesse dia eu entrei num desespero tão grande, bateu depois de algum tempo longe, Guilherme, aí eu falei: cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou me tornando? Um cara, obviamente workaholic, naquelas alturas do campeonato, era jovem, não tinha filhos. Você trabalhava quantas horas por dia? Aproximadamente umas 18, 19 horas por dia. Então eu assumia o turno da manhã e eu gostava eu chegava no turno, era 5 horas da manhã, o turno começava às 6. Eu sempre gostava de revisar o resultado do dia anterior antes das 6 do turno começar, para passar toda a diretriz e acompanhava aquilo todos os dias. Mas era um monstro enorme. Eram 12 linhas de SMT, Megaline. Era uma coisa absurda, de grande. E eu sempre fui... naquela época eu era muito centralizador, eu gostava de saber do detalhe de tudo. Gostava de saber do detalhe de cada máquina, do detalhe de cada performance, do detalhe de cada testador, se estava bem, se não estava bem. Eu ia, eu olhava, eu tocava, eu pegava, eu mexia na máquina eu mesmo, junto com o pessoal. Você era o chefe resolvedor de problema? Eu era aquele cara que cara, tem um problema na máquina, quem é que tá lá? É fulano, eu vou junto. Eu vou lá, eu vou discutir, eu vou falar: cara, eu não tô achando que tá legal por aqui, vamos por ali. E aquilo tudo me consumiu de uma maneira que eu não percebi até chegar essa emblemática discussão, que ele falou que eu não estava bem, eu voltei para casa. E aquilo me mudou muito. No outro dia eu cheguei, obviamente, eu falei: cara, desculpa, eu acho que eu fui infeliz nas minhas colocações, eu acho que de fato eu tô caminhando numa seara que eu não deveria e preciso aprender um pouco mais com isso. Ele consentiu, falou: cara, vai para casa, vai buscar tua esposa, muda um pouco a vida, deixa que a gente toca um pouco. E aquilo para mim foi libertador. A partir dali eu me tornei ainda um outro cara, e aí continuei os treinamentos que eu citei ainda há pouco, até chegar na condição de concluir tudo. E aí as portas começaram a se abrir. Eu fui entendendo um pouco mais sobre mim mesmo, porque era importante. E aí foram galgando, foram aparecendo as oportunidades. Saí de Chihuahua, fui para Guadalajara, ainda dentro da própria Jabil, assumi a posição de gerente de operações célula. E aí tive lá contas maravilhosas, né? Cuidei tanto fabriquei bonecas da American Girl lá, que era uma conta maravilhosa, era uma conta, cara, fantástica, completamente de tudo que eu já tinha feito, diferente de tudo que eu já tinha feito. E para mim era maravilhoso. E eu peguei desde as bonecas da American Girl, e aí saí das bonecas, passei para a Amazon para a gente fazer os robôs que andam no centro de distribuição da Amazon nos Estados Unidos. Na época era só Estados Unidos que eles faziam, que lá não tem humanos, né? São os robôs que levam as mercadorias para todo lugar, e esses robôs que fabricávamos éramos nós. E aí da Amazon recebia o convite de migrar para a GoPro, que era a maior conta já em Guadalajara, da divisão onde eu estava, a divisão de tecnologia. E aí fiquei na GoPro por 2 anos, que para mim foi mais uma etapa emblemática da minha carreira para chegar onde eu estou hoje. Assumi a responsabilidade das operações da GoPro nas Américas, que era em Guadalajara, e parcialmente em Huangpu, na China. Então eu
trabalhava de manhã durante o dia em Guadalajara e trabalhava durante a noite dando suporte para o pessoal na China. Era uma loucura. E se desse sorte, você teria algumas horas para conseguir dormir ali. Era, quando dava. Quando dava eu era esposo, sabe? Quando dava. Enquanto, Luan, preciso só fazer um parênteses para contar essa história. Quem trabalha no Brasil e atende a Ásia é exatamente 12 horas. Na verdade, parte das Américas ali são 12, 10 horas de diferença, né? Então, quem ouve a gente aí de casa ou assiste a gente, significa que o Luan trabalhava de casa no escritório de 7 até ali umas 18 horas e à noite se iniciava um dia na China que você tinha que estar disponível para orientar e conversar. Era isso. E aí foram quase 2 anos nesse ritmo alucinante. E ali eu já tinha 29 anos, quase 29 anos de idade. E foi quando a gente engravidou, né? Minha esposa engravidou da minha filha, a Tena. E aí era meu sonho ser pai. E aí vem o primeiro contraste. Além de todos esses que eu já mencionei, mas esse foi o principal contraste que eu tive na vida em que a minha carreira estava meteórica, né? A ascensão estava rápida, as coisas estavam acontecendo, eu já era cotado para uma vaga de diretor de operações, já como gerente de operações, com uma bagagem muito boa, com resultados que fomentavam tudo que acontecia na minha carreira. E aí a Carol engravidou, minha esposa engravidou, e aí discutíamos, e agora? Voltar para o Brasil, ficar perto da família, é importante, né? Porque afinal de contas é um momento muito mais, né, delas do que nós. Elas sentem muito mais, é uma explosão hormonal, a vida delas muda, o corpo delas muda completamente. E ter uma rede de apoio próxima é fundamental. É fundamental, é muito importante. E aí entramos nessa discussão e ela foi... Cara, minha mulher foi fenomenal, ela foi leoa. Ela é uma leoa incrível para cuidar de mim, para cuidar da nossa filha também. E naquela época ela já foi super guerreira. Falou, não, a gente segue, a carreira tá maravilhosa, vamos em frente. Eu te apoio, vamos seguir até onde a gente conseguir e tal. E aí a gente foi, seguimos. E eu conto essa história porque vai chegar exatamente no ponto que foi o ápice de tudo isso para eu me tornar diretor de operações. Terminei uma reunião com um grupo na China, era 1h20 da manhã, da madrugada. E aí a Carol já tinha 8 meses de gravidez, já estava caminhando para o 9º mês de gravidez. E aí eu deitei na cama, eu estava na cozinha da sala, porque eu estava preparando alguma coisa para comer, aí subi e deitei. Guilherme, quando eu deitei, parece que eu só fechei o olho, a Carol me acordou. A minha bolsa rompeu. Assim, por uma fração de 5 minutos, eu não estava do lado dela na hora que a bolsa rompesse, porque eu estava trabalhando lá embaixo. E aí eu meio atônito ali, eu falei, pô, e agora? Eu consigo pelo menos tomar um banho? O que eu faço? Eu saio correndo daqui? Como é que é esse negócio? Não, liga pro médico, vamos para a maternidade, para o hospital. Só nós dois. Eu já tinha negociado, porque como era muito imprevisível, eu podia estar em Guadalajara ou eu podia estar na China, as coisas eram muito dinâmicas. Eu falei, cara, e agora? E se essa bolsa rompe e eu não tô aqui? Carol sozinha, longe da família, isso é loucura, eu não posso permitir que isso aconteça. Já tinha negociado com a minha sogra, minha sogra e a madrinha da minha esposa para irem para Guadalajara, para acompanhar esses últimos períodos e dar o suporte que ela precisava, que talvez eu não fosse possível dar, né? E a bolsa rompeu, minha sogra estava em voo de Manaus para o Panamá. Uma das coisas que a gente brinca até hoje em casa é que ela não chegou a ver a filha grávida, ela não viu assim pessoalmente, né, dada a distância. E aí ela chorou pra caramba porque não tava lá na hora, aquele negócio todo. Ela já recebeu foto da Atena nos meus braços e aí foi uma loucura. E aí, olha como ela chegou em Guadalajara, ficou na maternidade ali ainda comigo e com a Carol. E aí 3 dias depois que a gente saiu da maternidade, 5 dias depois que a nossa filha nasceu, estourou uma bomba na China e, cara, eu tenho que embarcar imediatamente pra China. Imagina se minha sogra não tá lá, a loucura que não ia ser. Porque a gente ainda tava naquela pegada de, cara, eu te apoio, a tua carreira tá meteórica, vamos seguir, a responsabilidade do entregável é indiscutível, vamos em frente. E eu viajei com o coração apertado, sabe? Eu falei, caramba, bicho, os últimos 10 anos foram integralmente dedicados à minha carreira. E embora eu fosse muito jovem, eu tinha muita rodagem e tinha muito resultado interessante já, né, acumulado.
E eu já queria um próximo passo, já estava muito próximo, a gente já falava sobre um plano de transição para uma próxima posição. E eu falava, cara, tá perto demais, eu não posso desistir. E eu que a gente conversava em casa, eu falei, pô, amor, tá perto demais, não posso desistir. Ela, não vai. Vai em frente. E aí fui, e aí foi onde mais um evento emblemático, divisor de águas para mim. Eu cheguei na China, viajei 26 horas, eu voava de Guadalajara para Houston, de Houston voava diretamente para Hong Kong, de Hong Kong pegava um carro me pegava no aeroporto e ia direto para Shenzhen, ficava em Shenzhen. Ou seja, davam 23, 26 horas de voo, dependendo da situação em Hong Kong. E aí viajei as 26 horas, cheguei na fábrica no outro dia às 8 horas da manhã para reunião, discutir e tal, aí o cliente entrando na reunião. A relação com o cliente era maravilhosa, quando eu cheguei era horrível, mas as coisas já tinham mudado, a gente já tinha entregue, já era um backlog de quase 100 mil produtos, a gente já tinha resolvido. E aí entrou uma discussão política entre o meu cliente e o meu chefe, o vice-presidente na época, e o cara me ligou, Luan, pega o voo e volta. Eu falei, quê? Bicho, eu acabei de chegar, pô. São 9 horas da manhã, acabei de ter a primeira reunião, tem outras 2 ao longo do dia. Ele falou, não, eu quero que você volte. Eu falei, você tá de sacanagem, bicho. Deixei minha filha pô, em casa, deixei. E aí a gente começou a ter uma conversa. Ele, pô, eu vou te explicar e tal. Me explicou, entendi perfeitamente bem. Eu falei, ó, você tem razão, eu acho que o ambiente tá mais desfavorável pra gente aqui do que em Guadalajara. Eu vou embora pra Guadalajara de volta. E aí voltei no mesmo dia à noite. Nossa. Passei mais tempo viajando do que lá. E naquele dia eu tomei a decisão de que eu queria mudar a vida. Eu falei, cara, quantas vezes mais isso pode acontecer? Quantas vezes mais eu posso chegar a um ponto em que eu vou priorizar a minha carreira e o meu trabalho e deixar minha esposa e filha em segundo plano, de certa forma. Ela é uma leoa, ela vai dar conta. E ela tá me dando suporte. Mas eu não estava bem. Eu não tava à vontade, sabe, Guilherme, com o que estava acontecendo. E aí conversamos em casa, as coisas continuaram, continuei entregando o resultado e tomamos a decisão de que voltaríamos para Manaus. Porque naquelas alturas do campeonato, obviamente, a gente já estava sozinho de novo e a rede de apoio, como você falou, era extremamente importante. Meus pais tiveram um problema de saúde e aí meus pais não conheciam minha filha e era um negócio que me incomodava um pouco. E aí eu falei, cara, vamos voltar, eu quero minha filha crescer próximo dos meus pais, próximo da tua mãe, da tua família. Porque eu acho que o vínculo familiar é importante para a gente criar esse laço, essa memória afetiva. Mas, Luan, quem ouve a gente de casa de novo vai achar que foi uma decisão que você falou, não tudo bem, agora eu vou arrumar a mala, eu volto para casa. Você tinha ali uma carreira que estava indo num caminho talvez até melhor do que você tinha imaginado. Quando eu era um garoto de 12 anos, você olhou, puxa, agora eu estou num lugar internacional, num país estrangeiro, já falando outra língua. E como foi para você ter que lidar e botar na balança ali o lado pessoal e o lado profissional? Cara, foi muito difícil. Para chegar a essa conclusão, Guilherme, foram semanas de introspecção, semanas de conversa, semanas de diálogo. Não foi uma coisa em que você, acordei e vou embora. Não é assim. Porque, de novo, eu estava no ápice da ascensão, eu estava muito próximo de dar um próximo passo. E eu imaginava que, eu conhecendo o mercado em Manaus, né, eu imaginava que seria uma coisa... Cara, Manaus é um pouco distante da realidade que se vivia ali, né? Ali é onde tudo acontece, é onde se tomam as decisões, é onde as coisas... você tem acesso a posições, a situações, a uma exposição completamente diferente. Não digo que é melhor nem pior, só que é bem diferente. E que te dá a possibilidade de movimentações muito mais rápidas, sejam laterais ou sejam para cima, mas as coisas fluem com uma dinâmica muito diferente. E aí eu pensava, cara, eu vou voltar para Manaus, na posição em que eu estou, vai ser muito difícil remar de novo, vai ser muito difícil as coisas acontecerem com o dinamismo que eu já estou acostumado a ter, a exposição que eu acostumado a ter, as conexões e as possibilidades de diálogo que hoje eu tenho. E aí para mim foi extremamente difícil. Foram semanas como eu falei, de introspecção e de diálogos para que a gente chegasse à conclusão. Eu não cheguei à conclusão, honestamente, quando aconteceu, mas a Carol já estava decidida. Eu não estava. Até o momento de embarcar eu não estava.
Eu ainda sentia que não era o que eu deveria fazer, mas que era necessário naquele momento. E aí surgiu uma outra oportunidade, né? De me mover de volta para Chihuahua e assumir a posição de diretor de operações numa outra empresa. Meu antigo chefe na Adiable tinha assumido a posição de vice-presidente nessa outra empresa, uma empresa canadense. E aí eles tinham um resultado muito ruim, tinham muitos problemas de performance, o sistema de operações não funcionava bem, e ele precisava de alguém para entregar o resultado em um ano. Isso contrastava com o teu plano, que era de pegar um voo, voltar para o Brasil, simplesmente 180 graus de novo, agora uma nova posição, um desafio grande, uma responsabilidade grande, mas para ficar no México. Para ficar no México, e eu assim, empolgado e vivendo aquela realidade, falei, cara, tô dentro. Me manda a carta que eu tô dentro. E aí eu pensando, tô dentro, o que eu vou falar pra Carol, bicho? Como é que eu vou convencer a minha leoa disso? E aí cheguei em casa, e aí enrolei o primeiro dia, não falei. Falei, não tenho como abrir esse diálogo, o que eu vou fazer? Ligo no outro dia, converso com esse amigo de novo, falei, cara, bicho, assim assado, eu já decidi que eu vou voltar. Abri, fui transparente, como eu sempre sou. Vou voltar para Manaus, já tomar essa decisão. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou ficar um ano contigo, vou te ajudar, vou entregar o que você precisa, e daqui a um ano a gente senta de novo e discute o que a gente pode fazer juntos. Mas a minha intenção agora é voltar. Se algo mudar nesse percurso, a gente vai negociar. Tá bom, aí estava um pouco mais leve. Por um lado, extremamente preocupado com o outro, falei, rapaz, minha mulher vai me deixar. Vai falar, meu irmão, não casei com a tua carreira não, casei contigo, se tu quiser ficar com a tua carreira, fique. Mas não, mais uma vez ela foi fantástica, me surpreendeu, falou, não, vamos em frente, vamos viver junto esse um ano. E eu valorizo muito isso, Guilherme fala muito disso, porque Chihuahua foi o primeiro lugar que a gente foi. Se a gente recapitular um pouco do que eu contei da minha história, foi quando eu saí de Manaus e fui para Chihuahua. E era um ambiente, deserto. Então, quando é frio pra caramba, é menos 12, menos 15 graus Celsius. E no inverno e no verão é calor a vera, chega a 41, 42 graus de sensação térmica. Então, era extremo e a Carol odiava. A Carol odiava porque ela era muito friorenta e ela sofria muito no frio. Depois eu conto uma história engraçada nisso tudo que as mulheres têm, só um parêntese, né? As mulheres têm um sexto sentido, né? Uma vez a gente estava enfrentando uma nevasca em Chihuahua, não tínhamos Atena ainda, éramos recém-casados, e a Carol me ligou, ela falou, amor, tu viu o gás para ver o sistema de aquecimento da casa? Eu falei, não, vi, eu olhei de manhã, de fato eu tinha olhado de manhã. Fica tranquila, vai estar quentinho. Fica tranquila, aguenta mais uns 2 meses esse gás aí, tranquila. Guilherme do céu, isso era 1h da tarde. Quando deu 6 horas, eu ainda na fábrica, obviamente, ela me liga, ela não tá funcionando o aquecedor. Eu falei, como não tá funcionando o aquecedor, tá frio pra burro aqui, não tem nada, o que eu faço? Eu falei, te enrola nas cobertas aí, isso eu tava menos 11 graus, menos 12 graus Celsius. Eu tô indo. A vantagem de Chihuahua, embora seja grande, é que é rápido de locomoção, porque não tem tanto trânsito. Aí 10 minutinhos eu já estava em casa, fui olhar, pô, tá marcando, tem gás aqui, de fato não tá funcionando. Aí eu dei uma batidinha no manômetro. Tava congelado. Cara, tava congelado o manômetro. Nossa. Aí eu bati, aí ele desceu pro Zé, abaixo da marcação. Falei, meu Deus, e agora, bicho? O que eu vou falar pra Carol? Porque ela perguntou, eu falei que vi. Falei, desculpa, mas eu não sabia que esse negócio tava congelado, eu não sabia que isso congelava, eu sou de Manaus. Não tem esse tipo de problema lá, né? Esse tipo de coisa não tem, entendeu? E aí foi legal, mas enfim, resolvemos, acabamos. E na época as pipas de gás andam escoltadas pela polícia, porque é um caos, a cidade é um caos, as ruas estão todas congeladas, é uma loucura. Aí voltando à história, aí eu falava, cara, vou dizer pra Carol que a gente vai voltar pra esse lugar de novo. Um lugar de um frio danado, que ela odeia. Aí fui, negociei, mesmo assim ela falou, não é os melhores, não é a Disneylândia pra mim, mas vamos embora, vamos passar esse ano junto mais, a nossa filha cresce um pouquinho mais, daqui a um ano a gente avalia. E aí eu fui para essa nova empresa, continuei como gerente de operações lá, e aí no trabalho que era para ser feito em um ano, conseguimos entregar o trabalho em 4,
Implantamos um sistema de operações robusto. Em 4 meses. Em 4 meses. Obrigado. É um sistema de operações robustos, com KPIs que transformavam resultados de fato de alguns clientes que estavam com um Net Promoter Score de detrator, ou seja, o cliente jamais falaria da gente bem para outras pessoas, mas com alguns indicadores específicos, com bom trato com o cliente, trazendo o cliente para próximo da gente, todas aquelas estratégias de negociações que a gente aprendeu lá atrás. A gente transformou o resultado, né, da fábrica. Eles vinham de 5 quartis de resultados negativos financeiros, então a qualidade era muito ruim, os processos eram muito arcaicos, muitos processos artesanais. E em 4 meses a gente conseguiu simplesmente transformar aquilo para uma realidade completamente diferente. E aí o meu chefe conversou comigo e falou: cara, fantástico, vamos em frente, vamos continuar. O que tu acha de assumir a posição de diretor de operações? E aí eu falava: cara, eu não estou seguro se daqui a 6 meses, ou 8, ou 10, ou 1 ano, eu vou embora. Né? Em algum momento eu vou ter que ir embora. E é um senso de responsabilidade grande você receber uma proposta dessa e dizer assim, no fundo eu quero, porque é um reconhecimento grande. Putz, eu buscava aquilo há tanto tempo, eu remei tanto para aquilo. Eu lembro quando a gente teve essa conversa que eu me emocionei muito, porque foi... sabe a história da cenoura? Né? Eu persegui tanto aquilo, eu busquei tanto, eu vi essa cenoura tão distante de mim durante muito tempo. E ela estava aqui na palma da minha mão. Mas de novo eu tinha que ser transparente. E eu falei: cara, eu não estou seguro, honestamente eu não sei o que pode acontecer, eu quero muito isso há muitos anos, né? Você conhece a minha realidade, você sabe disso. Ele falou: mesmo assim eu acho que você merece, e eu te apoio na decisão que você tomar daqui para frente, mas eu acho que você merece. Eu falei: beleza. Aceitei o desafio de virar diretor de operações, virei diretor de operações, fiquei lá por mais 9 meses. Até que chegou um ponto em que a Carol precisava voltar, ela já estava no limite. Eu achei que era justo, era o momento do payback. Ela me apoiou durante todos esses anos. E não era justo com ela, principalmente, de eu continuar insistindo. E embora as coisas estivessem redondinhas, as coisas acontecendo, a fábrica já estava extremamente estável, com resultados estáveis, com clientes com relações maravilhosas, sem backlogs para entregar. Cara, tava um momento perfeito para você viver um pouco da família também, mas não era um ambiente onde ela estaria feliz. E aí foi quando eu decidi abrir as possibilidades da gente voltar para Manaus. E aí, dentre algumas opções, mas dentre algumas opções interessantes, eu conheci a Gama Italy. Era uma empresa que eu não conhecia. Obviamente, né? Secador de cabelo e prancha de cabelo eu não conhecia, não tinha intimidade nenhuma. E como a Gama Italy apareceu para você? Apareceu, eu contratei, né, um job hunter na época, uma estrutura muito boa de Manaus, aí com não sei se pode falar os nomes, mas conversei com o Salomão e com a Paula, que são profissionais incríveis, né, me ajudaram pra caramba. Luan, primeiro eu queria entender o momento de Manaus. Estou longe há muitos anos. Embora a gente tenha contatos aqui, a gente conversa com as pessoas, mas cada um tem uma percepção de mundo diferente. Me entregavam insights que eram, às vezes, até contrastantes. Certo. E eu precisava de uma opinião um pouco mais profissional, um pouco mais ímpar, né? De alguém que estava conhecendo o mercado, que sabia como é que estavam as coisas se movendo aqui. E aí resolvi contratar o grupo do Salomão e da Paula. E aí eu tive umas conversas extremamente esclarecedoras com eles. E aí as coisas foram começando a aparecer. Falou: o resultado, Manaus hoje está assim, as vagas estão se comportando dessa forma, o mercado em Manaus está ligeiramente aquecido, porque isso já era final de pandemia, né? Isso era 2021 ali, era final de 2020 já, na realidade, quando a gente teve as nossas conversas, entrando já em 2021. E aí ficamos 3 meses conversa, entendendo, e aí as propostas começaram a aparecer, e aí eu conheci a Gama. E dentro de todas as propostas que eu tinha na mesa para voltar, da Gama me chamou mais atenção. E o que era da Gama diferente? Ela mexeu com algo que para mim é primordial, que é você ser o diferencial na história de uma companhia. Ou seja, você teria autonomia lá, então? Teríamos autonomia, eu sempre falo na terceira pessoa do plural, né? Já deu para perceber, mas
nós teríamos autonomia, nós poderíamos modificar, nós poderíamos entender, nós poderíamos implementar, nós poderíamos fazer uma mudança cultural enorme. E aí envolviam alguns desafios. O primeiro deles era o histórico da Gama naquele momento. E aí eu ouvia do mercado de algumas pessoas: ih, cara, Gama não. E não para ninguém lá. Os últimos 3 diretores que passaram, não para ninguém, porque tem isso, porque tem aquilo, tem... Aí eu falei, bom, ok, eu respeito, né, a opinião das pessoas, mas eu preciso entender um pouco mais. E aí durante o processo de entrevista eu conversei com o dono, né, da marca, né, que é o meu chefe hoje. E aí ele me deu alguns insights importantes e eu fui entendendo qual era o motivo, qual era a situação real da Gama, né? Era uma empresa que há 15 anos tinha resultados não insustentáveis, mas com umas variações muito grandes, com resultados negativos financeiros, hora estava boa, hora não estava boa, mas que vinham com um problema de qualidade muito grande no mercado, que eles conviviam nos últimos anos, mas que a discussão era fecha ou não fecha a Gama, fecha ou não fecha a empresa. E aquilo, sabe, mexeu comigo. Falei, pô, mas espera aí, esse ambiente é um ambiente crítico, é um ambiente do incerto, é um ambiente do... Eu falei que ao longo da minha carreira, todos os movimentos que eu fiz me tornaram um especialista em gerenciamento de crises, né? Foi na Tesla, foi, como eu mencionei, na Amazon, foi na GoPro, foi na American Girl, foi... Sempre peguei os clientes que estavam em situações muito difíceis, foi na própria empresa canadense que eu mencionei. E aí eu falei, cara, esse é o meu ambiente, é o que eu gosto, é o que eu me preparei, é o que eu me especializei. E qual é o desafio? O desafio é a gente chegar a um ponto em que a gente entenda que a gente consegue ser rentável, em a gente chegar a um ponto que a gente entenda que a qualidade não é um fator de dúvidas dos produtos que a gente fabrica em Manaus. E o terceiro ponto, se a gente resolver os 2 primeiros, a gente faz uma expansão da marca, a gente faz uma expansão da fábrica. Eu falei, cara, tô dentro. Era um desafio grande, Luan. Era um desafio gigante, era um desafio muito grande. E aí eu falei, cara, tô dentro. Não ouvi o resto das propostas. Eu falei, cara, pode ser que tenham objetivos, tenham desafios interessantes, mas eu me identifiquei demais com isso. Vamos em frente, ok, vamos voltar. Aí voltei para a Gama, assumi a Gama em abril de 2021, a Gama Italy. De fato, era um ambiente muito complexo, era um ambiente bem difícil. Vivíamos uma série de resultados muito ruins. E aí foi muito trabalho e conhecendo os profissionais que ali estavam, eram pessoas maravilhosas. Não trouxe ninguém novo, eu simplesmente absorvi o grupo que lá estava através de técnicas, estratégias, enfim. E isso é difícil, né, Luan? Porque para muita gente, talvez a decisão difícil. Mais simples seria, ok, vamos pegar daqui para baixo, a gente renova, traz novas pessoas com um pensamento diferente, já uma cultura que talvez você conhecesse, que talvez desse resultado, isso. Mas você trabalhou o que tinha disponível. Isso, era o mais fácil é você trazer as pessoas que você confia. É o que a grande maioria das pessoas faz. Eu não digo que é certo ou que é errado, estou falando só que a grande maioria faz isso. Em algum momento da minha carreira eu também fiz. Né? E em outros momentos eu entendi que mais vale você mapear, entender qual é a realidade atual, não só da empresa, mas das pessoas, porque pode ser que tenha diamantes que precisam ser lapidados ali, você perde uma excelente oportunidade de criar conexões e transformar a vida de pessoas também. Eu entendi muito cedo, e uma coisa está ligada à outra, que o resultado vem através deles, são eles que entregam, são as pessoas, né? Você pode aplicar o que você quiser, você pode entregar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai fazer nada sozinho, você precisa deles. E aí com aquele grupo a gente foi transformando, a gente mudou coisas importantes, os resultados aconteceram, os problemas de qualidade deixaram de existir, a gente implementou um sistema de operações sólido, bastante sólido. Então hoje a gente já está, me orgulho em dizer que hoje a gente está caminhando para o 9º quartil, de resultados favoráveis, sem resultados negativos. Aquele desafio de projeto de expansão hoje já é uma realidade, né? Então a gente quando eu cheguei a gente fazia secadores e pranchas de cabelo somente, eram 33 SKUs diferentes, mas dentre essas 2 famílias de secadores e pranchas
E para quem conhece os espectadores ou as espectadoras, né, que estão ouvindo a gente hoje, sabe que a nossa linha de produtos, ela é gigante. A gente tem secadoras, a gente tem pranchas, a gente tem massageadores, a gente tem modeladores, a gente tem escovas, a gente tem agora a linha masculina. E tudo isso é um universo que a gente pode trazer para Manaus, que a gente pode trazer para o Brasil. A Gama ela tem uma fábrica só de produtos, que é a nossa, em Manaus. Tem uma fábrica de motores na Itália e tem uma fábrica, temos parceiros, né, na Ásia, mas não são fábricas nossas. E a ideia agora é a gente trazer um pouco mais de diferentes produtos para Manaus, expandir a fábrica. Uma vez que os 2 principais desafios a gente conseguiu resolver, a gente fez o primeiro lançamento de produtos desenvolvido totalmente em Manaus, que são nossas linhas de óleos essenciais, que hoje já está no mercado, né? A gente já tem em todo o Brasil. Isso para mim são motivos de não orgulho do Luan, mas orgulho daquelas pessoas que estavam lá quando eu cheguei, e foram elas que transformaram tudo isso. E Luan, quando você vê a sua rotina hoje como diretor de operações de uma organização que está aí no seu 9º quartil de resultados positivos, isso deve trazer bastante orgulho para você e para o time. Como que você organiza ali a sua agenda diária? Como que é a rotina do Luan hoje? Isso é bem interessante. Eu sou metódico. Eu aprendi a ser metódico. Então a minha agenda eu organizo ela todos os domingos à noite. Eu vou ali, olho o que tem de pontos importantes, das agendas importantes, das conferências, com quem eu vou falar, com quando. E aí eu organizo ela macro, né, na semana. E todos os dias de manhã, no caminho, eu não sou muito metódico, no caminho eu boto no painel do carro a agenda do dia. E aí eu vou lendo, vou repassando, e aí eu chego na fábrica, vou tratando de entender um pouco da agenda do dia, faço meu tour pela fábrica, vou entender, eu adoro, como eu falei lá atrás, quando eu falei que eu gosto de tocar a máquina, eu gosto de estar ali, isso eu não perdi, continuo igual. Então eu caminho pela fábrica todos os dias, eu gosto de conhecer as pessoas. É uma fábrica que tem 180 pessoas, então é mais fácil, é mais próximo do que as 2.000 que tinham lá atrás. Então você consegue ter uma relação um pouco mais próxima, você conhece as pessoas pelos nomes, você entende a energia, o termômetro da fábrica, se a coisa está caminhando bem, não está. Então eu gosto de fazer isso pela manhã, tendo minhas reuniões de operações pela manhã também, e a partir daí é atendimento daquela agenda que eu revisei lá atrás. Aí a gente vai fazer, tem conexões, tem conferências com São Paulo, tem reunião com o nosso time. E aí é muito dinâmico, né? As coisas vão acontecendo, você vai tratando, é atendimento ao governo aqui, é atendimento a cliente ali, é atendimento ao time comercial. E é basicamente isso, é um dinamismo que quem vive fábrica sabe que é um negócio apaixonante. E Luan, quando você olha os desafios e aprendizados aí que você teve na sua carreira, quais são aqueles que você julga ter sido divisores de água para você? Cara, desses eu citei muitos, Guilherme. Dos que eu citei, eu acho que aquela minha primeira mudança, ela moldou um pouco do meu perfil como pessoa e como profissional lá atrás, quando eu saí do centro de usinagem para assumir uma vaga de gestão com aquele grupo de amigos da faculdade. Aquilo mostrou um pouco do que eu seria, de uma pessoa que se adapta muito fácil a mudanças. E é engraçado como isso se repetiu ao longo da minha carreira, né? Embora eu tenha passado 10 anos na mesma companhia, mas eu fui mudando de contas dentro da companhia, mudei de país dentro da mesma companhia. E todo esse processo de adaptação eu aprendi com aquele garoto de 18 anos lá, 19 anos, que decidiu mudar e ir para um ambiente desconhecido. Então esse para mim foi extremamente importante. Eu acho que dali eu trouxe insights importantes para a minha vida inteira, para a minha carreira, que me acompanham até hoje, inclusive. Nunca fui um cara temerário a mudanças, muito pelo contrário. Quando elas dependem do meu entregável, eu sempre mergulho de cabeça, eu sempre vou fundo. Eu gosto de desafios, foi o que me moveu a assumir a responsabilidade na Gama Italy. E eu acho que é isso, eu acho que é um pouco disso. E quando você olha o Luan para trás, você vê aquele Luan ali de 18 anos, 20 anos de idade. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria pro Luan mais jovem? Eu daria pro Luan um pouco antes, sabe? Aquele Luan de 12 anos de idade, da periferia ali. Eu penso muito nisso,
sabe, Guilherme? Eu falo, caramba, como eu era, a cabeça que eu tinha, o que eu pensava, o que eu queria, eu já sabia desde cedo o que eu queria. E o principal discurso que eu daria, não um conselho, mas um discurso que eu daria para aquele garoto é: jamais duvide da tua capacidade de realizar algo. A partir do momento que você quer, busca os subsídios para tornar possível, porque é isso que vai mudar completamente a tua vida. Não é simplesmente querer, poxa, eu quero ganhar na Mega Sena. Ok, vai fazer o quê? Não, nada, eu só quero ganhar. Caramba, vai e joga, senão não vai acontecer. E a mesma coisa fazendo, claro, dadas as devidas proporções, para aquele garoto de 12 anos. Se você quer, busca os subsídios para tornar isso possível. Aprende, entende, estuda. Percebe quais são as diferenças e, principalmente, observa os exemplos. E esse seria um conselho, Luan, que você hoje dividiria com essa audiência mais nova, que está assistindo aí, técnicos, engenheiros, profissionais que estão entrando no mercado? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as oportunidades, aí vem um pouco das coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de livros de gestão, eu gosto muito de livros, principalmente de mentalidade, eu gosto mais. E aí, para chegar na questão dos livros, só o discurso que eu dou para eles, Guilherme, a vida é feita, nós somos seres humanos seguem padrões. E os padrões nem sempre são bons, e assim como também nem sempre são ruins. Observe as pessoas que você admira. Eu quero ser diretor de operações. Quem é o diretor de operações que tu admira? Eu quero ser um locutor de podcast. Eu nem sei se diz locutor ou condutor, eu nem sei como é o nome, o Guilherme, honestamente. Mas quem é o cara que tu admira? Observe o que esse cara faz. Aprende, entende. Nem tudo que ele faz é correto, ou é bom, ou vai te ajudar de fato. Mas observe e traz isso um pouco para o teu perfil. Vê onde é que se encaixa, o que é que deixa de se encaixar. Observa o lado do profissional que não é bom. Observa o lado do profissional que não entregou, alguém que teve um fracasso. Porque os fracassos vão acontecer. O sucesso só vem de quem fracassou, afinal de contas. Luan, eu acho muito importante a gente falar abertamente sobre fracasso e erros, porque muitas vezes a gente ouve histórias que parecem contos da Disney, né? Que são trajetórias lineares de ascendência, quando na verdade tem vários problemas ali no meio do caminho, e que às vezes num dado momento a gente até tem vergonha de falar deles, mas eles nos fortaleceram para chegar aqui. Exatamente. Eu conto muito pro nosso time lá na EPS, que eu digo, pessoal, não tem problema de errar, eu quero que você sempre tenha uma regra clara na cabeça: errem pequeno, errem rápido e errem coisas novas. Isso. Errou pequeno, você corrige. Errou rápido, você tem tempo de reação. Errou coisa nova, você vai tirar como aprendizado. E Luan, quando a gente fala ali você falava de livros, de aprendizados, tem algum livro, algum mentor que te ajudou e te influenciou nesse processo? Tem, cara. Além do Dale Carnegie, que eu já inevitavelmente virei fã, tem dois caras que eu admiro muito. Um deles é o Bernardinho, e obviamente o livro Transformando Suor em Ouro. É um livro que eu admiro muito, porque uma coisa é você gerir pessoas, outra coisa é você gerir pessoas de sucesso. Pessoas que têm um resultado extraordinário, que construíram coisas extraordinárias. Porque eles entram no limiar do ego e do entregável, e as coisas acabam se confundindo nesse percurso. E você ser o capitão do barco nesse momento é muito difícil, né? E o Bernardinho fez isso com maestria durante muitos anos, ao longo da carreira dele como treinador da seleção brasileira de vôlei masculina e feminina. Inclusive voltou agora, né? Ontem eles estrearam até. Tiveram um revés, inclusive, né? Contra Cuba, infelizmente. Mas o livro dele é muito bom, é um livro que ensina... não bem ensina, conta um pouco da trajetória dele, o que ele pensou em determinados momentos da carreira. Tem uma história fantástica no livro, que é aquela que ele botou a galera para treinar no estacionamento do hotel, que eles chegaram para treinar, o ginásio estava fechado e ele falou: não, o ginásio está fechado, vamos descansar hoje. Descansar não. Chamou a galera ali, o resto da comissão técnica, prepara o treino lá no estacionamento. Quê? Não, treino no estacionamento, vamos treinar no estacionamento. E aí a razão disso é que ele fala muito até hoje nos podcasters que ele vai por aí. Ele fala aos campeões do desconforto. É uma frase dele que eu levo para a vida, né? Aos campeões o desconforto.
E aí é algo que para mim é uma orientação muito clara, né? Não deixa ninguém se acomodar. Busca aquela melhoria contínua o tempo inteiro. Você já fez um resultado fenomenal, qual é o próximo? Não dá para sentar em cima daquele resultado e viver daquilo durante muito tempo. Principalmente na indústria, principalmente no mercado corporativo, você tem que estar... Tudo é momentâneo, né? Tudo é muito momentâneo. Amanhã as pessoas vão esquecer o que tu entregou. Então entrega outra coisa diferente, vai e faz. Eu gosto... O Bernardinho, ele está no programa, até recomendo para quem estiver assistindo e ouvindo a gente, do G4, que ele está hoje como mentor lá. De vez em quando eu assisto o podcast deles, ele fala muito sobre times de alta performance, como ele constrói. Luan, para você, como que faz para criar e manter um time de alta performance? Eu acho que a base de tudo é você entender quem é que você tem próximo de você. Se as pessoas estão posicionadas nos lugares corretos. E aí é uma outra também, reparafraseando o Bernardinho, ele domina o básico. É o que ele sempre fala, os fundamentos básicos precisam ser dominados. Sem os fundamentos básicos, você não vai entregar resultado. Preciso te dizer que eu falava no outro podcast com o Everton da Multilaser exatamente sobre isso, da importância de fazer o básico bem feito. A gente não vai poder cobrar algo aqui em cima se essa base aqui não está sólida. Exatamente. E você selecionar as pessoas entender o universo das pessoas, não só a formação, mas também o perfil comportamental das pessoas é importante, porque às vezes você pode colocar um cara dominante para uma função analítica, aquilo ali vai se contrastar, essa pessoa vai ficar entediada, o resultado não vai acontecer, ou seja, é o básico. O básico entende quem está contigo, entende quem são as pessoas e o que elas podem te entregar. Às vezes, pode ser que coincidam que essas pessoas vão te levar ao objetivo e às metas que você enxerga. Às vezes não, vão ser necessários alguns ajustes. E aí você pode dar oportunidade para as pessoas se ajustarem ou simplesmente você executa os ajustes dependendo da pressa que tu tem para chegar no resultado ou da necessidade que tu tem para chegar no resultado. Mas eu acho que a base de tudo é isso, é entender as pessoas. A partir daí, tudo é comunicação. Onde eu quero chegar, como nós vamos fazer. E aí vai muito de perfil de cada líder, né, Guilherme? Alguns líderes gostam de fazer microgerenciamento de ações, outros gostam de macrogerenciar resultados, mas aí não tem certo nem errado, nem receita de bolo. É você entender a dinâmica do grupo, você entender o que cada um te entrega, onde é que você quer chegar e se as pessoas têm a maturidade para te entregar o que precisa. Eu acho que isso é a base, de novo, do que a gente falava, do fundamental para a gente construir uma equipe de sucesso. Eu acredito muito também, Luan, sabe que quando você forma um time, é natural, quando você está numa posição de diretor, você vai ter as pessoas ali embaixo, que eu acho que tem uns pilares básicos que tem que ser respeitado: a confiança, exato, o respeito, e aí entre os hard skills, né? Se aquela pessoa está apta a fazer aquela atividade qualificada, e o soft skill também. Se ela vai saber lidar com um colega de trabalho, como ela vai resolver um problema, como ela vai convencer você, porque às vezes, para quem está ouvindo a gente, ou quem está na posição de diretor quer ser convencido com base em dados e fatos, né? Lógico. O que você pensa sobre aquilo às vezes não vai fazer muita diferença. Tem dados e fatos pertinentes, a gente reavalia. É sobre isso. E Luan, quando você olha ali as características e qualidades de um profissional que vai fazer o olho de um diretor de operações brilhar, quais são elas? A primeira delas eu olho os soft skills. Eu parto da premissa sempre, vou já entrar no detalhe de soft skill, mas eu parto da premissa sempre que o comportamento é muito mais difícil de ensinar do que o hard. O hard você senta 1 hora, 2 horas por dia ou por semana ou por mês, se você quiser, mas você vai ensinar, a pessoa vai saber executar. Mas a motivação, a vontade de fazer, a questão da lealdade, do respeito, né? O trato com as pessoas, a forma como ela se reporta, a forma como ela se veste, a forma como ela se comunica, a forma respeitosa que ela trata os pares, as pessoas que estão embaixo, as pessoas que estão em cima. Tudo isso eu gosto de avaliar, né? Eu levo isso muito dos exemplos que eu aprendo na vida. E eu tive um chefe, né, lá atrás, que ele me contou uma história em que eu não sei se é verídica, né? Só vou contar o que ele me contou. Mas eu achei interessante, a metáfora para mim funciona. Em que ele tinha um chefe, era ele mais um cara concorrendo a uma vaga de vice-presidente na época. E o cara chegaram à etapa final do processo de seleção, foi massivo, foi desgastante, foram meses de processo. E eles chegaram à etapa final, né, já para tratar direto com o CEO.
E aí ele, vamos fazer a entrevista com o CEO? E aí a diretora de curso falou, não, ele está chamando vocês para churrascaria, para o restaurante. Pô, num restaurante, mas nós dois, vai um de cada vez. Não, é vocês dois. Vocês dois vão sentar com ele e lá ele vai decidir quem é o próximo, quem é que vai ficar com a vaga. Ele achou aquilo extremamente estranho. E aí eles foram jantaram. E aí no final do jantar ele comunicou para esse cara que era meu chefe, de que ele não seria a pessoa escolhida, que estava sendo escolhida era outra pessoa. Aí ele, cara, tudo bem, eu respeito, mas eu gostaria de entender por quê. Em nenhum momento a gente falou sobre a posição, não falamos sobre soft skills, não falamos de hard skills, não falamos de resultado financeiro, não falamos de nada do mundo corporativo, falamos de vida aqui. Em que momento você chegou a essa decisão? Ele é muito simples, desde o primeiro momento. Quando a nossa carne chegou na mesa, o que você fez? Ele falou, eu pedi o sal. E o que ele fez? Aí ele olhou, o que tu fez? Eu falei, não, eu provei a carne antes de pedir o sal. Aí ele falou, exatamente o que eu espero de uma pessoa, que ele entenda os ambientes e as coisas antes de sugerir mudanças. Para que você pediu o sal se você não provou a carne? E se a carne já tivesse salgada? E eu lembro muito disso, sabe, Guilherme? Isso para mim é uma história interessante. Eu falo, caramba, vamos entender cada passo, vamos entender cada situação. Vamos, e é o que eu busco nos profissionais. Eu busco pessoas que tenham essa mentalidade de não atropelar tudo a qualquer custo. Porque o resultado pode ser construído através de músculo ou através de inteligência. Às vezes as duas coisas têm que convergir e caminhar juntas. Mas é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade de querer fazer, de saber fazer e de mostrar como se faz também. Porque o treinar, o passar conhecimento, tudo isso para mim são qualidades importantes de pessoas que eu quero próximas de mim. Porque senão a gente acaba criando situações desfavoráveis em que você não consegue criar movimentos internos, porque a pessoa fica refém do próprio sucesso. Ela é boa o suficiente para não se mover para cima, porque não conseguiu treinar ninguém embaixo dela. Então, todas essas coisas são coisas que eu observo muito, são coisas que no dia a dia aí, ou numa conversa a gente consegue perceber se a pessoa é a pessoa correta ou não é. Você sabe que eu passei por uma situação muito similar a essa, Luan, quando eu estava como gerente de operações e apareceu a oportunidade de eu ascender para a próxima vaga. E eu lembro de conversar com o vice-presidente para quem eu reportava e ele falou, genial, eu acho que você está preparado para essa próxima vaga. Eu estava bem animado. Ele me fez a seguinte pergunta, e a pessoa que vai assumir a sua posição está pronta? Não estava pronta, mas o erro foi meu. Lógico. Eu não trabalhei essa base e eu lembro de ouvir esse conselho há muito tempo atrás. Sempre prepare, seja substituível, isso. Deixe alguém pronto abaixo de você. É isso. E tem muita gente que vai ouvir isso e vai pensar que isso quer dizer o quê? Vou preparar alguém para tomar meu lugar? Não, você vai preparar alguém para quando você for para o próximo passo, vai ter alguém lá para assumir seu posto. Exatamente. E eu lembro disso acontecer e isso doeu em mim porque eu sabia, tinha ciência, mas não ouvi o meu próprio conselho, não fiz acontecer. Mas isso acontece com uma frequência assustadora. Você vê gente tão boa, que entrega bem, tem os comportamentos adequados, está preparado para o próximo passo, mas você olha embaixo e aí? Eu ouvi recentemente não, há algum tempo, uma expressão que era o chefe resolvedor de problema. O chefe resolvedor de problema é aquele que toda vez que o time tem um problema, leva para o chefe resolve, o time aprende o seguinte, que qualquer problema eu levo para o chefe. Então o chefe não faz absolutamente mais nada, ele não ensina o time a resolver problemas, ele não consegue sair daquela posição porque ele fica preso o tempo todo resolvendo problemas e ele fica ali se perguntando onde ele errou. Bom, indo para o final aqui do nosso podcast, eu tenho duas perguntas que eu queria te fazer. O que você vê hoje de avanço tecnológico que você acha que vai mudar, seja a indústria que você trabalha ou a indústria brasileira? Bom, eu vejo várias coisas. A gente está vivendo um momento de uma explosão tecnológica absurda, né? Já começando com as inteligências artificiais, que são cada vez mais... deixaram de ser novidade há algum tempo já, né, Guilherme? E agora são uma realidade. Somado ao mundo industrial, em que a gente falava até pouco tempo atrás de fábrica 4.0, fábrica do futuro... Isso traz para a gente uma realidade bem interessante das coisas que estão próximas a acontecer, dessa transformação da artesania à automação. E eu acho que hoje o desafio principal, por exemplo, eu trago
a minha realidade. Os meus produtos, que são produtos portáteis, produtos mais de manuseio geral, seja do âmbito doméstico, seja do âmbito profissional, mas as tecnologias aparecem em uma velocidade assustadora. A gente falava de motor de corrente contínua até recente. Agora a gente fala de motores de corrente alternada, mas já nasceram outros tipos de motores que são mais leves, oferecem menos ruído, eles são mais ergonômicos. Caramba, isso está acontecendo, não vou longe. Os carros, a gente está falando de carro elétrico, a gente falava de carro elétrico lá atrás como, é um negócio absurdo. Não, cara, tem carro elétrico hoje que está num preço de carro a combustão. Então é muito essa evolução. Eu acho que as pessoas que estão antenadas às evoluções, as pessoas que estão preparadas para se adaptar a essas evoluções tecnológicas, eu acho que são as pessoas que já largaram na frente. Não é que vão largar, elas já largaram na frente, elas já têm uma cabeça um pouco mais aberta para abraçar isso. E eu sempre faço uma ressalva com as pessoas que estão mais próximas de mim, que o conflito geracional tá preocupante, porque hoje a gente tem no mercado 5 gerações diferentes trabalhando simultaneamente. Então, algumas gerações têm muito mais facilidade de lidar com a tecnologia do que outras. Então, é muito importante que as gerações que são menos favoráveis, que não tiveram esse contato ao longo da vida com a tecnologia, estejam mais próximas disso, né? Porque é inevitável o avanço tecnológico, é inevitável que apareçam as tecnologias de bateria lítio, de automação simples de indústria, caramba, até pouco tempo atrás a gente tinha helicóptero e cinegrafista, hoje em dia um drone faz o trabalho dos dois, né? Então é importante a gente estar preparado. Eu sempre digo que o principal da evolução tecnológica é você estar com a cabeça aberta para recebê-la, independente do que for, porque pode vir coisa de todo lado, a coisa está muito dinâmica e eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. E é interessante que a gente tem uma janela, um portal que eu acho que mostra o futuro aqui no Brasil, que às vezes a gente pode olhar para os Estados Unidos, a gente consegue enxergar 2, 3, 4 anos tecnológicos na frente, e até mesmo para a Ásia. A gente enxerga às vezes 4, 5, 6 anos na frente, e eu vejo uma questão, principalmente no mercado que eu atuo, da eletrificação e a conectividade. Hoje quase tudo que no passado era mecânico começou a ficar eletromecânico, está tendo um nível de eletrônica no meio, e essa eletrônica hoje está embarcada com um software, com uma conexão Bluetooth, no Wi-Fi, que conecta no teu celular, numa Alexa, ou até mesmo num aparelho doméstico, que vai te trazer um resultado, uma performance, que vai te acompanhar. Então, tudo isso eu vejo hoje permeando. E somado a tudo isso, agrega-se um fator que não é preocupante, mas nem assustador, muito pelo contrário, é a evolução, é a inteligência. Antigamente a gente precisava de tudo isso, mas precisava de alguém para analisar tudo isso e fazer alguma ação com tudo isso. Seja para olhar o relatório e tomar uma ação, seja para fazer alguma outra coisa. Hoje em dia está cada vez menos necessário, né, Guilherme? Todas essas conectividades, todas essas interfaces, todos esses middleware que levam informação de um lado para o outro, eles já são capazes de tomar decisões, de olhar resultados e falar, cara, esse resultado não está bom, eu tenho que mexer aqui. Ele vai lá e mexe sozinho. Então, são coisas que, de fato, a gente tem que estar preparado, porque quanto mais a gente dominar isso, quanto mais a gente está aberto a esse tipo de coisa, a gente se assusta menos e a gente faz uso de uma maneira muito mais inteligente disso, dessas oportunidades, que eu vejo como uma oportunidade. Mas, de fato, essa conexão, essa evolução elétrica, os componentes estão cada vez menores. Você sabe disso melhor do que eu. Antigamente a gente pegava um chipset e era um negócio de 62 balls. Hoje em dia tem chipset que dos 62 está em 3, 4, 5. É um negócio que, caramba, os celulares eram desse tamanho. Hoje em dia o celular é desse tamanho, faz tudo. Olha o relógio. O relógio, a gente consegue ver vídeo, consegue ouvir música, consegue fazer tudo. E a gente usava Discman até 15 anos atrás, sei lá. Eu gosto muito da analogia que um grupo tecnológico fez recentemente, dizendo que hoje o iPhone 15 tem mais tecnologia do que a NASA tinha na década de 70, quando mandou o homem à Lua. Estou falando de um iPhone que pode ser vamos falar de um smartphone qualquer. Isso hoje está disponível para a gente. É incrível isso. Luan, uma última pergunta antes da gente encerrar. Qual legado pessoal e profissional o Luan quer deixar seja a sociedade, para os profissionais que trabalham com ele ou até mesmo para a família?
Eu acho que isso é algo muito interessante, muito meu, né? Eu sou muito ligado a pessoas. Eu sou apaixonado pelo ser humano, eu sou apaixonado pelo que a gente representa. Então o legado que eu converso muito com a minha filha tem 4 anos de idade, minha pequenina. E eu falo muito para ela, respeite o ser humano, respeite as pessoas, entenda a realidade das pessoas e principalmente contribua. Se você não é capaz de contribuir com a realidade de alguém, se afasta. Se você não é capaz de somar positivamente a vida de alguém, não tem necessidade de você estar aí. Não seja só mais um dentro da multidão. Isso eu levo tão forte, não só no âmbito pessoal, Guilherme, mas no profissional também. O que me fez vir para a Gama? Foi a possibilidade de transformar, foi a possibilidade de ser um agente de mudança, de ser alguém que vai não só colocar o nome na história da companhia, mas principalmente transformar a companhia de patamar. Eu estive ali, eu contribuí positivamente. Então, isso é válido para pessoas, processos e mercados. Se tu não eres, repensa. Né? Então, o legado que eu quero deixar é isso, é o cuidado com o ser humano, é construir resultado através de pessoas, é mostrar que não porque o ambiente está ruim, é que ele precisa continuar ruim. Eu acho que é entrar, modificar, entender, transformar, viver intensamente aquilo de modo que o que não está bom passe a ser bom, o que não é tão bom que seja, e principalmente o que é ruim deixe de ser ruim. Eu acho que é isso. E Luan, como que a nossa audiência consegue te encontrar e que mensagem final você quer deixar para quem está assistindo a gente? Eu hoje não tenho muitas redes sociais, né? Eu tenho o LinkedIn, então quem quiser me encontrar lá é Luan Oliveira, estou no LinkedIn, tem meu não sou muito de olhar o LinkedIn, para ser honesto. Eu interajo bastante com algumas coisas que eu acho interessante, mas pouco. Não sou daquela pessoa que está o dia todo. Não me mandou mensagem, eu vou responder. Não. Às vezes eu demoro uns 2 dias para responder uma mensagem. Mas eu tô lá, LinkedIn, Luan Oliveira. Pode me encontrar, manda mensagem, conecta. A gente vai trocar experiência, vamos conversar. Eu sempre busco responder todos. Eu recebo bastante mensagens e eu respondo cada uma delas, às vezes num tempo não tão rápido quanto eu gostaria. Mas respondo todo mundo, então pode ficar à vontade para me encontrar. E a mensagem é um pouco do resumo do que a gente conversou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco de ouvir a minha história, de ouvir o nosso bate-papo, que é interessante, falando de tecnologia, falando sobre as coisas que permeiam o mercado hoje, né, na gestão atual. E principalmente sejam pessoas que respeitem o ambiente, que sejam capazes de transformar vidas, processos e resultados. Sejam pessoas inconformadas com o mesmo e busquem a melhoria contínua, que é isso que vai fazer a diferença daqui para frente. Luan, obrigado. Obrigado você. Obrigado por ter vindo aqui hoje, obrigado por compartilhar a tua história com a gente, uma história certamente inspiradora para muitos de nós. Eu que agradeço o convite e estou sempre aqui se vocês precisarem de alguma coisa. Podem contar conosco, podem contar comigo e eu espero que a gente converse outras vezes sobre outros temas, porque eu acho que é um projeto bem interessante, é um projeto bem bacana e está dando voz para pessoas que tem muito para contribuir. Não o Luan, mas tem muita gente no nosso mercado que eu tenho certeza que vai contribuir positivamente com o projeto. Que bacana, depois você vai me indicar mais quando a gente acabar aqui, pessoas incríveis como você. E para nossa audiência, pessoal, agradeço a todos que nos assistiram. Se gostaram, deixa o like, comenta aqui embaixo, encaminha para um colega. E mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo podcast da EPS.